ele diz a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está todas as leis e os profetas. Porém, nós entendemos que Jesus então trouxe esses mandamentos, mas Jesus apenas sintetizou de forma aquilo que já existia. Voltando a 3.500 anos atrás, ou então 1.500 anos antes de Cristo, um profeta chamado Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E os demais ensinamentos de Moisés, ele fala: não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás as coisas, não cobiçarás, exatamente, ou seja, também um limitador do nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus, então, ele faz uma compilação de forma muito inteligente: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. Então hoje começamos a entender que essa lei não foi trazida por Jesus, mas é uma lei tão importante que resume todas as leis. Mas então, o que Jesus veio nos trazer? O maior ensinamento do Cristo: amarás os teus inimigos. Este é o maior ensinamento que Jesus veio trazer, que não foi aceito e não compreendido até hoje por cada um de nós. Agora eu peço licença para acompanhar vocês no meu dia de hoje o ensinamento exatamente desta passagem do Cristo. Normalmente a gente não fala muitas coisas do nosso cotidiano, mas eu pedi à espiritualidade essa autorização. Não através de cartas ou de uma conversa, apenas de um sistema de intuição. Quanto mais você se conecta à espiritualidade, mais sutil você fica ao entendimento. Vamos lá. Eu trabalho na construção civil e recebi uma ligação extremamente educada, parecendo um senhor mais velho, dizendo que tinha uma fazenda e que eles estavam construindo uma sede na fazenda. E eles gostariam de fazer uma piscina grande, muito bonita, e que pegaram a minha indicação e gostariam então que eu fizesse essa piscina. Eu falei: perfeitamente, chamava senhor José. Posso sim fazer a piscina, mas eu preciso antes fazer um pré-orçamento para o senhor ter uma ideia do investimento. Não adianta você me convidar: eu quero trocar um azulejo no meu banheiro. Eu te mando um orçamento para trocar o banheiro todo, não vai ser aquilo que você gostaria, então, do seu investimento. O que eu fiz? No meu escritório, um pré-orçamento me demora aproximadamente de 3 a 4 horas. São aproximadamente 60 itens. Dá muito trabalho. Você tem que ir planilhando item a item. Tem escavação, tem todo um processo. Tem o estudo do terreno. Até então, fiz lá a planilha com todas as despesas, montei um orçamento, encaminhei via WhatsApp para o cliente para ver se realmente é aquilo que ele está querendo investir, porque senão não vale a pena nem a gente prosseguir fazendo a visita técnica, os levantamentos, as medições. É assim que a gente procede normalmente na construção civil. Pois bem, assim que eu mandei o orçamento, imediatamente ele falou assim: você pode vir aqui amanhã? Era um sábado, mas eu já tinha uma agenda sábado fechada. Eu falei: eu não posso. Eu posso ir até aí na segunda-feira. Era uma fazenda mais distante, me mandou a localização de forma muito educada. No domingo ainda me mandou uma mensagem, domingo à noite, confirmado amanhã. Eu respondia. Normalmente eu não trabalho sábado, não trabalho domingo. Eu fico por conta da minha família, de trabalhar a espiritualidade. O meu trabalho é de segunda a sexta. Mas respondi no domingo, porque é um senhor, imaginei, deve ser um senhor, trabalha em fazenda, tal, uma foto de perfil cheio de gado. Então, obviamente, você imagina que é uma pessoa de posses, um fazendeiro. Então, perfeitamente. Quando foi segunda, recebi uma mensagem muito cedo, falou assim: quando o senhor vier, por favor, me avise, para que eu possa então abrir a porteira. Eu falei: deve ser uma propriedade grande. Até aí tudo bem. Aí peguei meu carro, peguei o endereço no Google Maps, lá que ele mandou a localização, e tomei destino e mandei a mensagem: estou a caminho. Eu cheguei lá por volta de 8h30, mais ou menos, era mais ou menos 1 hora de distância. E veio uma outra mensagem desse senhor, dizendo assim: eu estou com um problema aqui, você pode me ligar? Falei: perfeitamente. Aí vou parar o carro e fiz uma ligação. Senhor Zé, pois não, já estou a caminho, se eu está com algum problema, posso te ajudar? Pode sim. É porque funcionário está complicado. Eu comprei alguns bois e no caminho o caminhão estragou. E tem que
não tinha pneu estepe e tem que comprar um pneu novo, que os gados estão lá, pode até morrer. Está bem complicada a situação. Falei, perfeitamente, como é que o senhor quer que eu ajude o senhor? Não, é porque minha filha está fazendo hemodiálise e eu preciso, se possível, você faça um Pix no valor de um pneu novo, acho que é em torno de R$ 1.900. E assim que você chegar aqui na fazenda, no pneu de caminhão é caro, assim que você chegar aqui na fazenda, eu passo para você em espécie, em dinheiro. E pago até a mais. Está pedindo nada mais, quando a esmola demais o santo desconfia. Pois bem, imediatamente me veio uma intuição de a coisa está enrolada, a coisa não está legal. A coisa não está certa. Tem confusão aí, infelizmente. E me veio uma tristeza muito grande, porque na hora que eu aprofundei, peguei um outro aplicativo e olhei o endereço que eu me mandei, dava no meio de uma estrada de terra. Não chegaria a lugar nenhum. E fiquei numa tristeza muito grande, porque eu não faço mal a ninguém, pelo menos não tenho objetivo, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, e poderia ser um assalto, alguma coisa que trouxesse uma tristeza muito grande para a minha vida. Naquele momento, minhas vibrações caíram muito. Eu fiquei extremamente triste. E logo em seguida veio outra ligação, não perguntando se eu estava chegando, se eu tinha conseguido fazer o Pix. E na hora que você vai olhar o número do Pix, é aqueles números 064. Falei, nossa, que tristeza. E quase que eu caí num golpe. Imagina pegar uma senhora com menos experiência, que quer fazer o bem também, quer ajudar as pessoas, é uma covardia tão grande. E naquele momento ainda faltava. Eu falei assim, bom, eu não estou bem, eu vou embora para minha casa, vou dar uma relaxada e vou trabalhar só depois do almoço. Talvez eu trabalhe no meu computador algumas coisas aqui que eu preciso fazer, mas vou para... E cheguei na minha casa, aquilo não saiu da minha cabeça. E aquilo foi me indignando, falei, não, aí bloqueei, falei, denunciei lá e tal. E foi me trazendo uma energia muito ruim. Falei, nossa, tomara que essa pessoa aí seja presa e pare de enganar as pessoas. Um sentimento normal de indignação de todos nós. Porém, esse sentimento de indignação veio crescendo exatamente pela frequência baixa. E imediatamente veio um outro pensamento combatendo esse pensamento de indignação, dizendo o seguinte: faça uma prece de luz para esse irmão. E imediatamente veio um pensamento: faça uma prece de luz, que esse irmão precisa de luz. E eu virei para a espiritualidade e falei dessa seguinte maneira: eu não consigo fazer uma prece de luz para esse irmão. E ela foi incisiva: faça uma prece de luz para este irmão. Ou seja, existia ali pensamentos que não eram meus, para que então prevalecesse o mal. Foi feito um mal a mim e eu retribuí um mal através das minhas vibrações. Você me desejou o mal e eu desejo a você o mal também. O mal se fez presente ali e venceria. E a espiritualidade se fez presente imediatamente, dizendo a mim de forma enérgica, não passando a mão: filho, faça isso, faça agora uma oração. Até então, existe um local na minha casa onde eu me sinto extremamente confortável, que eu me conecto com Deus, que eu faço as minhas meditações. E eu fui até esse local e, com muita dificuldade, entrei em comunicação com o Pai para fazer uma oração de luz para esse irmão, que ele consiga então encontrar luz, que ele consiga encontrar um caminho diferente da desse que ele está traçando, sem nenhum julgamento, porque eu não sei como ele foi tratado, se ele teve uma família para poder instruí-lo ou não, assim como eu tive. E assim, quando eu terminei a oração, parece que saiu um peso de 1 tonelada de mim. Todo aquele mal-estar, toda aquela tristeza daquela situação saiu imediatamente. O que eu quero compartilhar com vocês é exatamente isso. Este é o ensinamento de Jesus dos mais difíceis. Amarás os teus inimigos. Eu vou dar mais uma situação para vocês. Vamos todos nos colocar no corpo de uma mulher. Suponhamos que você é uma mulher, cada um de nós. E nós temos 2 filhos, um casal. E o marido trabalha o dia inteiro, uma vida muito... aquela vida cotidiana, cuidar dos filhos, mandar para a escola, preparar o alimento, não é fácil. Pois bem, aí você fica sabendo que o seu marido tem uma relação extraconjugal. Uma pancada, dificílimo de aceitar e de entender. Qual que é a primeira reação? Eu vou esperar ele chegar em casa, eu como mulher, e vou quebrar a casa inteira. Pois bem, o mal venceu. O mal venceu novamente. O ensinamento de Jesus passou longe. Mas vamos dar uma segunda opção. A segunda opção vai ser o seguinte: eu vou pagar
Com a mesma moeda, eu vou arrumar uma pessoa e vou sair e vou ter relações com ela também extraconjugal. O mal venceu novamente. Não, mas então vamos uma terceira opção. Eu não vou falar nada e vou guardar isso para dentro de mim. O que aconteceu? O mal venceu novamente. Você colocou uma bomba que explode dentro de você e isso vai virar uma doença no seu corpo físico. O mal já venceu 3 vezes. Será que existe uma opção? Existe. Existe. A pessoa vai chegar. Eu não estou dando nenhuma dica, eu estou falando o que a espiritualidade nos intui a conduzir essa situação. Você não vai fazer nenhuma ação em tempestade, tenha calma. Você vai compreender que aquela pessoa é uma pessoa doente, que ainda não tem valores éticos e valores morais. A segunda coisa, você vai chamar essa pessoa para conversar no momento oportuno, longe da família, longe da briga das crianças ali, vai falar com ela que o amor só se faz presente em nossas vidas quando então buscamos os valores éticos e morais. Que se essas 2 palavrinhas ou esses 2 valores não puderem ser presentes em nossa vida, não tem como nós 2 estarmos juntos num relacionamento antes de falar mais nada. E você enxerga aquela pessoa como uma pessoa doente, mas você não é obrigado a ser médico ou enfermeira, você vai continuar ali se você quiser. Mas você agiu de forma correta, de forma aplicando aquilo dos valores que a espiritualidade nos traz, que Jesus nos faz. Amai os nossos inimigos não significa ser conivente com o erro, mas agir de forma de trocando os nossos vícios por valores, aplicando a paciência, aplicando o amor mesmo nas dificuldades. Assim como eu hoje tive esse aprendizado de fazer uma oração para aquela pessoa que me prejudicou, que realmente me tirou totalmente da condição de trabalho. Eu mudei um pouco o foco do nosso estudo, nós vamos entrar agora no foco do nosso estudo, para trazer o maior mandamento de Jesus, que é amar os nossos inimigos. E eu trouxe esses ensinamentos para vocês dos nossos inimigos externos. Mas o maior inimigo que nós temos é interno, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a prepotência, que é a maledicência, arrogância, que é a ansiedade, que é a depressão, que são doenças tão presentes hoje no nosso dia a dia. Esses são os maiores inimigos que nós precisamos hoje combater. Este é o amor que o Cristo veio nos trazer. É quando você começa a brilhar uma luz de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você começa a encontrar paz de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você não procura a felicidade em nenhum caminho ou nenhum bem material. Quando você encontra a felicidade no seu presente, nas coisas pelo qual você tem, que você conquistou, não somente materiais, mas valores que você conquistou em sua caminhada. Bom, para a gente falar sobre o desprendimento dos bens terrenos, eu preciso trazer um dos ensinamentos mais importantes da doutrina dos espíritos. No século IV, quando Roma, então, definiu que o cristianismo seria a sua religião, no século IV, numa cidade chamada de Concílio de Niceia, na cidade chamada Niceia, teve um concílio, onde então foi definido ali quais dos pergaminhos seriam trazidos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é presente até hoje, e tem um conteúdo maravilhoso, porém, a reencarnação ficou fora. Foi tirado a reencarnação. Um item tão importante, quando Jesus nos trouxe numa conversa com Nicodemos que não se pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Em 1857, a doutrina dos espíritos, através do seu primeiro livro, trouxe então a reencarnação como base fundamental para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Como estava escrito hoje no texto aqui logo no início, conhecereis a verdade vos libertará, mas não existe verdade sem o conhecimento dessa verdade absoluta, desse dogma da reencarnação. Pois bem, então eu preciso, para a gente poder falar do desprendimento dos bens terrenos sobre reencarnação. Todos nós tivemos um planejamento
reencarnatório. E nós não tivemos um planejamento reencarnatório juntos, não. Cada um de nós teve uma equipe de mentores. O trabalho de preparação, de avaliar aquilo que nós precisamos, quem será o nosso marido, ou a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, a cidade que nós vamos nascer, a condição do nosso corpo físico, tudo isso muito bem planejado e preparado. Nós somos hoje entre 7 e 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. Nós temos 4 vezes mais espíritos, 3 vezes mais espíritos desencarnados que usam também deste orbe para poder evoluir. Ou seja, nós temos em torno de 28 bilhões de espíritos, sendo que 1/4 apenas está encarnado. Isso são números do nosso irmão Divaldo Franco, já desencarnado. Pois bem, depois de fazer todo um planejamento encarnatório, onde você tem a visão do mundo físico, do mundo espiritual, o que você vai fazer aqui, você tem uma visão totalmente ampla. Você então entra nas câmeras de reencarnação, onde você esquece das suas vidas pregressas e nós reduzimos o nosso corpo perespiritual, corpo físico, corpo perespiritual, espírito. Reduzimos o nosso corpo perespiritual para que possamos então adentrar o ventre das nossas mães. É uma coisa maravilhosa. Passamos por esse processo. E quando nós nascemos no ventre de nossas mães, existe uma grande diferença de quando nós estamos no plano espiritual. Lá no plano espiritual, nós temos uma visão ampla dos nossos objetivos, da vida física, da vida espiritual. Mas quando nós nascemos na carne, crescemos, a nossa visão é ofuscada. Na maioria das vezes, nós não sabemos para que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. A nossa visão é como se a gente tivesse aquele óculos fundo, onde a gente não enxergasse muito bem. Se a gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente fica nessa dúvida. Pois bem, o objetivo é esse mesmo, nós estamos em provação. Por isso que a misericórdia divina nunca nos deixa sozinhos, sempre nós temos mensageiros aqui, e mensageiros de uma luz muito grande, que não precisa mais encarnar entre nós aqui no mundo de provas e expiação, porém encarnam com o único objetivo de nos mostrar, filho, o caminho é esse. Como Jesus, como Siddhartha Gautama, como Allan Kardec, como Chico, como Divaldo, como vários e vários outros. Cristãos ou não cristãos, espíritas ou não espíritas, católicos, evangélicos, todos são irmãos de luz, muitos deles, claro que alguns de nós ainda não compreendeu ainda a importância do amor, do respeito, mas nós não estamos desamparados. Por isso, quando nós chegamos no plano espiritual, a gente recebe muitos irmãos em reuniões mediúnicas, não adianta falar, eu não sabia. Na maioria das vezes você não teve interesse em saber. A todo momento você foi intuído a buscar um pouco mais de conhecimento para poder ajustar o seu caminho. Às vezes uma dor física vem em você exatamente como se fosse um GPS. Filho, você está no caminho errado. Ajuste esse seu caminho. Mas voltando a um assunto da reencarnação. Eu vou dar 2 exemplos de reencarnação que fala sobre o tema que nós vamos falar hoje, sobre o despreendimento dos bens materiais. Um espírito que numa vida pregressa ele foi um homem de posses. O que significa um homem de posses? Ele teve muitos bens materiais. Porém, ele fez mau uso desses bens materiais. Ele não prejudicou ninguém. Porém, ele foi muito egoísta. Ele só queria guardar. Eu quero ter um sítio, uma casa, eu quero guardar uma série de coisas para meus filhos, mas ele foi egoísta. O objetivo não é esse. Então, quando ele desencarnou, ele viu a dificuldade que ele teve, qual bem ele poderia ter feito com essa opulência, com essa riqueza que foi vos dada. E ele não aproveitou. Porém, na misericórdia do Pai, não existe punição, não existe vingança. Existe opção de reparar. Existe nem opção. Existe a misericórdia de reparar aquele mal que nós fizemos através do amor, nascendo de novo, quantas vezes forem necessários, né? A gente aprendeu que nós nascemos, crescemos, procriamos, morremos, porém nascemos de novo e crescemos e evoluímos, e assim sucessivamente, quantas vezes forem necessários. E esse irmão, então, chegou o momento de nascer de novo. É tão bonito isso, quando você está no plano espiritual e fala assim, irmão, vamos nascer de novo, daquele medo, assim como nós temos medo de desencarnar.
Vamos nascer de novo, mas numa condição de provação diferente. Nós vamos nascer agora numa condição mais simples. Não vai te faltar nada. Você não vai ter acesso a uma educação profunda, apenas uma educação básica. Mas você vai ter a sua casinha, você vai ter uma esposa, você vai ter 2 filhos, você vai ter um trabalho, você vai ter acesso a uma religião e nada te faltará. Esse era o planejamento encarnatório. E esses filhos que viriam seriam também oportunidade de resgate de problemas que ele teve em outras encarnações. O que a gente chama de expiação. Pois bem, esse espírito nasce na carne e começa então a sua caminhada. Energeticamente, ele é atraído para aquela condição pelo qual ele foi planejado. A sua esposa, eles se encontram, sente aquela energia que atrai, e assim vamos conduzindo. Não obrigatoriamente, não existe um planejamento encarnatório, não existe um destino, existe uma folha em branco que nós escrevemos a nossa história, porém existe energeticamente um planejamento que nos une através de frequência de vibração. Pois bem, esse espírito nasce, tem a sua esposa, tem seus filhos, e todo um planejamento para ter uma vida humilde, mas que nada faltava. Porém, quando você liga as redes televisivas, o que elas falam? Primeira notícia ruim. Exatamente. Primeira notícia ruim. E a segunda coisa é que você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, você só vai ser feliz se você tiver esse carro, você só vai ser feliz se você tiver essa casa, o seu filho só vai ser feliz se ele tiver esse último aparelho de última tecnologia. Eu fui numa reunião de escola do meu filho e o telefone celular das crianças era muito melhor que o meu. E será que elas trabalharam para poder comprar esse aparelho celular? São crianças ainda. Será que eles valorizam o esforço do pai para poder comprar aquele aparelho? Eu afirmo para vocês que não. A gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo criança tem que sentir o valor. Eu converso com meu filho muitas das vezes. Eu falo assim, cara, o seu pai sai 6:30 da manhã. Vamos valorizar os seus estudos. É tudo com muita dificuldade. Não vão desperdiçar alimento. Vamos apagar a luz, vamos valorizar, vamos estudar, vamos aproveitar as oportunidades que você teve, que às vezes eu não tive. E às vezes muitos dos meus irmãos não teve, cara. E a gente vai conversando, às vezes entra no ouvido e sai em outro, mas às vezes alguma coisinha fica ali. Mas pois bem, então as redes televisivas, você entra na internet, Shopee, Mercado Livre, o tempo todo te vendendo. Eu não vou falando que lá em casa toda hora bate lá na porta também com as encomendazinhas. Aí o que acontece? Nós nos perdemos. Aquela casinha que foi feita para nós, pequenininha, mas um lar, ela já não serve mais. Porque a mídia fala que a nossa casa é pequenininha, eu preciso de outro bairro. O que eu faço? Eu vou até um banco, faço um financiamento, onde mais de 40% do meu salário vai ser comprometido ali naquele financiamento. Ou seja, é uma preocupação. Já começo então a mudar aquilo que foi planejado no meu planejamento encarnatório. Ah, meu carrinho mais velho não serve, eu preciso de um carrão. Agora a moda são os SUVs, um exemplo. Aí vou lá na agência e falo assim, ó, eu tenho um salário, eu quero financiar um carro, eu não tenho grana para comprar esse carro. Perfeitamente. O que acontece? Mais uma fatia do meu salário foi embora. Uma preocupação todas as noites. Nossa, eu tenho conta demais para pagar. Até aí tudo bem. Aí vem os filhos, pai, eu quero um telefone tal, eu quero um telefone tal. E vira os pais e falam assim, não, se os outros têm, por que meu filho não vai ter? Vão financiar também esse telefone de última geração para o filho. Eu não estou falando aqui com nenhum de vocês que vocês não podem ter as coisas, não é esse o objetivo. Eu estou mostrando para vocês um caminho que rouba aquilo mais importante que nós temos, a paz, a felicidade. O diálogo, a conversa. É verdade. E vejam bem o que acontece. Esse casamento vai a ruínas também, porque só vai pagar a conta. Cadê o amor? Você pode sentar numa mesa simples e tomar um cafezinho. Um espírito que se apresentou como um preto velho, ele disse a seguinte palavra, um cafezinho tomado com tranquilidade é muito melhor do que um banquete tomado com ansiedade. Veja a profundidade dessa palavra. Tudo na vida passa a ser ansiedade, porque você senta à mesa e começa a falar de conta para pagar. Você vai dormir e começa a falar de conta para pagar. Que a dívida não pagou uma prestação aqui,
Perceberam como a gente muda facilmente o nosso planejamento encarnatório? Porque a gente entende que todos nós precisamos de ter as mesmas coisas. Nós só precisamos de ter, nós precisamos de ser. Essa é a dificuldade que nós temos. Não existe mal nenhum em ter uma casa, em ter um carro, em ter um telefone de última tecnologia, mas dentro das nossas proporções. O Espiritismo não fala em momento algum que você não pode ter nada. Ele apenas nos alerta ao apego. Usufrua daquilo que você tem, seja feliz, mas entenda que isso é uma ferramenta provisória para a sua prosperidade. A sua casa, a minha casa, são ferramentas necessárias para a nossa prosperidade. A nossa família são ferramentas que foram planejadas no planejamento encarnatório para a nossa progressão moral, para a nossa evolução. É difícil, eu entendo compreender isso. Porque todas as vezes que nós temos apego, nós temos uma dificuldade tremenda. Eu já falei com vocês aqui que em muitas reuniões mediúnicas que eu participei, a grande maioria de irmãos que se manifestavam, tanto homens como mulheres, a maior dificuldade eram as coisas que eles deixaram aqui no plano físico. Não só coisas materiais, mas como a família, o não entendimento da vida eterna. Que nós somos espíritos imortais e indestrutíveis. Nós somos um fractal da fonte criadora. Nós somos um pedacinho de Deus presente aqui neste orbe, passando por uma experienciação nessa vida. Nós nos complicamos de uma tal maneira que a vida se torna um inferno. E quando a espiritualidade fala que o céu e o inferno não são regiões, são estados de espírito, é exatamente isso. Se a coisa está bagunçada por dentro, se a coisa está ruim por dentro, significa que alguma coisa fora está errada. Existe uma correspondência da vida externa e da vida interna. Se minha vida não está legal do lado de fora, não adianta você ficar mudando cada uma das coisas que não vai funcionar. Você muda a sua vida amorosa, você muda a sua vida financeira, você muda o seu trabalho, você muda o lugar onde você mora, mas você percebe que aos poucos nada mudou, como realmente o que precisava ser mudado não mudou, que é você. Está vendo que eu mudei a mão aqui, mudei certas coisas, mas eu não saí do lugar. E a coisa assim não acontece. Essa agarrada que não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. Essa é a reforma íntima que o Espiritismo nos traz. Essa é a iluminação que Siddhartha Gautama falava há quase 3.000 anos atrás. É a mudança íntima, a mudança em cada um de nós. Quando você compreende que todos os bens materiais são ferramentas para o nosso progresso, que você deve usar com alegria, com gratidão todos os dias, quando você levanta de manhã e agradece ao Pai. Pai, muito obrigado por essa casinha que eu tenho, por essa cama. Vou tomar um banho quente, vou tomar um café aqui ou em outro local. Quando você sai do trabalho, você tem um local para voltar, você não vai ficar lento na chuva, você tem um banheiro. Isso é para usufruir, para agradecer todos os dias. Eu sempre falo que gratidão não é educação, gratidão é uma frequência, é uma energia que sai de você. Você percebe quando a pessoa é grata pelas mínimas coisas. Quando você senta numa refeição e você faz uma mudança drástica na sua vida. Quando eu sentar para fazer uma refeição, eu não vou acessar o meu telefone celular. É extremamente difícil. Você vai colocar o telefone do lado, vai fazer a sua refeição, o seu almoço e vai agradecer. Da maneira que você quiser. Eu falo com meu filho, fala assim com Deus, pai, tamo junto, tá tudo bem. Se você fala assim com seus amiguinhos, fala assim com Deus também, ele vai te compreender de forma clara. Conversa com o pai. Muito obrigado. Nota ótima essa refeição. Pai, obrigado por essa refeição. Mas vamos voltar ao segundo tema que eu falei com vocês, que aconteceu realmente, que eu toquei nesse... Eu acho que eu já até falei aqui nessa casa, que se apresentou numa reunião. Existia um fazendeiro já desencarnado, que viveu aqui há um tempo atrás, e era um fazendeiro muito rico, ele herdou muitas fazendas da sua família. Tinha uma opulência, uma riqueza muito grande, porém, ele ficou extremamente avarento. Ele brigava por mais terras
até mesmo com capatazes mandava matar aquelas pessoas que invadiam aquela terra, queimava uma parte da natureza para poder ter mais pastagem de gados, tratava extremamente mal os seus funcionários, uma fazenda pelo qual ele tinha até um transporte aéreo. Imagina a quantidade de dinheiro, um helicóptero, um avião, e mesmo assim aquelas pessoas que trabalhavam lá tinham dificuldade até de comida, nas suas casas, nas pequenas casas. E um dia a conta chega, não tem jeito, não como punição. E esse homem então sentiu mal, uma dor no coração e veio a desencarnar. E quando desencarna é que acorda, que percebe o que fez. Uma frequência muito baixa, você passa um período muito grande em regiões daquela mesma frequência. Não é um inferno, é uma região extrafísica que compartilha com você da mesma sua frequência. Se você é uma pessoa boa, você tem uma frequência boa e você vai para um local de frequência boa. Muito melhor do que o local que nós estamos aqui hoje encarnados, apesar que nós agradecemos muito a oportunidade. Porém, se você não é uma pessoa boa, você vai para um local onde não tem uma frequência boa e você vai estar com pessoas do mesmo perfil. E esse homem sofreu muito, sofreu muito. André Luiz nos trouxe aí no seu livro, nos filmes, que existe uma região chamada de umbral, que assim seja. Existem várias regiões extrafísicas também densas. Esse homem sofreu muito até que chega um dia, ele sente um grande arrependimento e é resgatado pela espiritualidade. E normalmente ele é trazido numa reunião mediúnica. Essa reunião que tem nas casas espíritas e espiritualistas, o qual é importante esse compartilhamento do nosso ectoplasma com esse irmão para que ele tome um choque, para ele acorde para a vida. E o segundo passo é a instrução, quando falamos com ele, meu irmão, se perdoe, esquece que aquilo que aconteceu para trás. O passado e o futuro não existe, existe o presente. Se perdoe e vamos nascer de novo na carne. Vamos nascer, vamos reparar através da misericórdia divina tudo aquilo que nós perdemos a oportunidade de fazer, não como uma punição, uma vingança. Porque Deus é puro amor. Porém, existem leis. Essas leis necessitam de ser compreendidas e necessitam de ser seguidas. E esse homem, então, passa um período muito grande no plano espiritual. Então, depois de recuperado, passa nas reuniões mediúnicas, é instruído durante um período muito grande, é feito, então, um planejamento encarnatório. E eu pergunto a vocês, será que esse homem, então, vai voltar para a vida corpórea novamente como um fazendeiro rico, opulente, ou não? A resposta é não. Esse homem, então, voltaria como um funcionário da mesma fazenda que ele era dono. Objetivo de punição? Não. Com o objetivo dele aprender a começar de baixo, a valorizar aquelas pessoas mais simples que estão do seu lado, ver como as pessoas que estão no poder podem tratar bem todas as pessoas que estão ali numa situação não precária, uma situação de uma encarnação mais humilde, pelo qual cada um de nós também passa. Passamos pela provação da riqueza, da pobreza, do sexo masculino, do sexo feminino. Todos os tipos de provação nascemos aqui nesse país, em outros. Às vezes nascemos em outros orbes. Essa é a evolução do Pai. Nós não podemos nos limitar. E esse homem, então, nasce como um funcionário daquela fazenda, um funcionário simples, com o objetivo dele aprender a valorizar, porque se um dia, se ele voltar então a nascer nesta mesma fazenda, ele vai ter a oportunidade de olhar para baixo e lembrar, através de uma intuição, não de uma lembrança física, mas de uma intuição, o qual era importante tratar com amor todas as pessoas que estavam ali. O que é tratar com amor? Com respeito, dando trabalho, fazendo o pagamento, caso o lucro tenha sido muito bom da fazenda, compartilhar um pouco dessa alegria, fazer uma festa, talvez um churrasco, que as pessoas queiram ali. É assim que o nosso Pai trabalha, é assim que funciona. Quando nós temos a oportunidade, então, de uma opulência dos bens materiais, esse homem dessa fazenda, ele vai perder aproximadamente uns 4 séculos da vida dele, ou mais, 5 séculos. Nesse nasce e desnasce apenas para uma lição, porque nós repetimos muito as nossas encarnações por falha do entendimento e dos nossos valores morais. Eu falo com você, o objetivo do Espiritismo não é tirar de nós nenhuma coisa material, muito pelo contrário.
é fazer então que possamos compreender o quão é importante saber usar aquilo que nos foi concedido, porque nada nos pertence. Mas usar com gratidão, com sabedoria. Existia um jovem que nasceu também numa família muito rica, só que era um jovem mais alternativo, ele gostava de arte. Na faculdade, gostava de arte, de pintar. E as demais pessoas na família daquele jovem gostavam de administrar as empresas, de gerir pessoas. Até que um dia a família então veio desencarnar e ficou toda aquela posse para aqueles irmãos. Eram 3 irmãos. Então você fica com essa empresa, essa empresa, essa empresa. Aquele jovem que não era bem quisto pela família, ele disse o seguinte: eu não quero empresa. Não quero empresa nenhuma. Mas ele falou: mas eu quero o valor da empresa. E os irmãos juntaram e compraram a parte dele, uma boa porcentagem de grana que ele recebeu. Muito dinheiro dessas empresas. Porém, era uma pessoa ligada à arte. Era uma pessoa que não precisava de muito para viver. Agora eu vou resumir para nós espíritos. Era um espírito mais evoluído, menos apegado. O que ele fez? Ele pegou 60% daquela riqueza toda que ele ganhou, doou para instituições de caridade, 40% ele investiu e recebia daquele 40% o suficiente para ele poder pagar o aluguel, a alimentação, os passeios que ele gostava, e continuou então fazendo a pintura, ensinando crianças carentes a pintar. Eu pergunto a vocês, está vendo a diferença de um espírito desapegado? De um espírito com uma evolução maior? Não significa que você não quer viver bem, não quero dinheiro, não quero viver na rua. Não é isso. Eu quero uma vida confortável, sim. Eu saio de casa todos os dias cedo da minha casa com o objetivo de trazer um conforto para minha família, sim. Para trazer conforto. Em compensação, eu estudo todos os dias para trazer valores morais, para me tornar pessoas melhores, para me ter a oportunidade de conversar com vocês, para poder aquecer um pouquinho o coração de vocês para qualquer mudança, assim de vocês como a mim também, porque a primeira pessoa que aprende com os ensinamentos é aquela pessoa que está passando a informação. Assim como você faz uma prece, vou fazer uma prece para uma pessoa que está doente, perfeitamente. Vamos fazer uma oração fervorosa, pedindo ao Pai que ajude aquela pessoa. Essa luz sai de onde? Do coração. Exatamente. Essa luz sai de dentro de você. Ou seja, a primeira pessoa beneficiada pela prece é você. E depois, essa prece então chega no endereço energético pelo qual você direcionou através de ondas, onde a física quântica hoje nos explica de forma clara isso. É um estudo um pouco mais profundo, mas a gente já compreende como é que funciona. A oração é direcionada através de frequência. Bom, vamos na sequência aqui. Se alguém quiser comentar algum complemento, fiquem extremamente à vontade. Porque eu falo muito, às vezes não dá nem oportunidade. Bom, por que nós temos tanta dificuldade em desapegar? Porque quando nós nascemos na carne, nós só enxergamos a vida financeira. Desde pequenininho nós entramos na escola. Eu tive isso na minha casa. Meu filho chegou assim, normalmente eu estudo com ele algumas matérias, falou: pai, eu fui mal na prova de matemática. Eu falei: foi, meu filho. Aí ele já veio falar: mas todo mundo da sala foi mal. Eu falei: não, meu filho, não existe uma comparação. Você não está na sala de aula para disputar com seus amiguinhos quem vai tirar a melhor nota. Estude, cara. Estude. Eu conversando com meu filho. E chega para as pessoas na sua sala e fala assim: pô, gente, eu peguei a manha. Então fala assim: eu peguei a manha nessa matéria, chama os amiguinhos e estuda com eles, assim como eles têm o conhecimento de alguma outra matéria que você não tenha, estuda com eles também. É esse o objetivo. Mas quando a gente entra aqui na escola, na universidade, você já enxerga as pessoas que estão ao seu redor como concorrentes. Competição brava, desenfreada. Uma competição. É verdade. Aí nós nos perdemos, a gente enxerga assim, porém, não é assim que funciona. Nós nos apegamos a cada vez mais às coisas materiais. A primeira coisa que a gente tem que entender que existe, eu vou separar em 5 etapas. A primeira coisa, a preocupação do nosso corpo físico, nós estamos esquecendo. Nós estamos trabalhando o dia inteiro, chega à noite telefone celular, não importa mais a nossa saúde. O que acontece? Nós estamos deixando de cuidar do veículo mais importante que nos foi trazido, que é o nosso corpo físico. Nós temos um universo dentro do nosso corpo físico.
São bilhões de células, são um número incontáveis de átomos. Nós temos um universo dentro de cada um de nós. Mas ele requer cuidado. Que cuidados são esses? Alimentação. Nós precisamos de ter cuidado com a nossa alimentação. Como é bom de manhã, logo que você acorda, vai tomar o seu café, você comer algum alimento da terra. Quando você vai almoçar, você comer algum alimento que vem da fotossíntese, das plantas, do sol. A diferença que faz no dia a dia, uma fruta, um carboidrato. Não estou falando para ninguém não tomar refrigerante, não comer os quimbs da vida, os fast foods, mas se preocupar no seu dia a dia com sua alimentação. Beber água, o qual é importante. Eu não gosto muito de beber água. Não tem que gostar, não. O nosso corpo físico é feito de 70%, até mais, eu não sei esses números por completo, mais de 70% de água. O quão é importante a gente manter, então, o nosso corpo hidratado todos os dias. Essa é a primeira preocupação que nós temos que ter. Uma caminhada, ou uma academia, ou algum esporte, ou um exercício em casa mesmo, que seja. Isso é fundamental. Isso é evolução, isso é espiritismo, isso é espiritualismo. Depois do corpo físico, o nosso corpo mental. Não existe evolução se a gente ficar o tempo todo assistindo às redes televisivas, ou conectados na internet, vendo feeds, ou essas redes sociais que a gente fica muito adentrando a vida de pessoas importantes, ou das vidas dos nossos familiares. Eu não estou falando que a gente não tem que ter tempo para isso. Isso faz parte da vida hoje, da nossa sociedade. Porém, é necessário a gente cuidar melhor da nossa mente, do nosso corpo mental. Como, Elverson? Leitura, música, assistir alguma palestra, fazer uma meditação. Pode ser ótimo se você puder fazer um processo de meditação. Quando eu falo meditação, a yoga está dentro também. Um momento simples, você começa 5 minutos por dia, que você fecha os olhos e olha para dentro, esquece as coisas externas. No começo, 5 minutos vai parecer uma eternidade. Depois, esses 5 minutos se torna tão prazeroso que ele vira 10. Aí você coloca uma musiquinha de fundo, se não puder incomodar alguém, você coloca no seu fone de ouvido. Não precisa ser música evangélica, não. Uma música que te traga paz, não uma música muito agitada. E você começa, então, a trabalhar a sua mente. Você começa a ler um livro, de preferência fora do celular, para você poder conectar de novo com essa maravilha que são os livros. Você começa a conversar, assistir palestra, ver algumas palestras, você começa a mudar um pouco o seu cotidiano. Isso é a mesma alimentação que você traz para o seu corpo físico, que você traz também para o seu corpo mental, para a sua mente. Depois, um terceiro corpo, tão importante como o primeiro corpo, que é o corpo físico, e o corpo mental. O corpo emocional, que também nós chamamos de corpo energético. Como é importante a gente cuidar do nosso corpo emocional, cuidar das nossas emoções, aprender a controlar as nossas emoções, a trabalhar a nossa paciência no nosso dia a dia. Eu faço isso comigo, eu mesmo me testo o dia inteiro. Que bom! Eu ponho o negócio ali para não ter que esquecer, aí vou no meio do caminho, eu vou, peraí. É assim que funciona. Eu exercício de mente. É um exercício de mente, né? Mas quando eu falo das emoções, é você trabalhar a paciência no seu dia a dia, quando você está no trânsito, a sua paciência no trabalho, a sua paciência com seus filhos, a sua paciência com seu marido ou a paciência com sua esposa. Nós sabemos que não existe perfeição nesse reino. Então tem dias que é necessário trabalhar de muita paciência. Às vezes você está no seu trabalho, eu dei esse exemplo aqui, que é muito importante. Uma pessoa, então, você depende do trabalho daquela pessoa para poder seguir o seu trabalho. E aquela pessoa não está rendendo. Aí você fala assim, eu vou procurar o meu supervisor para reclamar dessa pessoa. Às vezes essa pessoa está com um turbilhão de problemas. A mãe está encamada, ou o filho está com problema com vício. É a única renda da família daquela pessoa. E você vai lá e fala com o supervisor, manda aquela pessoa embora. Será que está correto? Ou então você chega para a pessoa e fala assim, aqui ó, deixa eu te ajudar, o seu trabalho está um pouco atrasado. Poxa, você pode até não querer perguntar da vida particular dela, você pode fazer a seguinte pergunta, eu posso te ajudar? Aqui você está precisando de uma ajuda e tal. Quando você fala isso, às vezes a pessoa vem com um turbilhão de coisas, só precisa de ouvir, você não precisa falar nada. Ela precisa descarregar, ela está com problemas, mas depois a coisa flui normal. Isso acontece na vida de cada um de nós. Cuidar do nosso corpo emocional. Não deixar as emoções explodir. Quando vier aquela emoção forte, tratá-las.
Fala assim, peraí, eu não sou minhas emoções. Isso é tão importante. A quarta coisa, não falei até agora das coisas materiais. As pessoas pelo qual nos relacionamos, eu falo isso muito com os jovens. O qual é importante as pessoas pelo qual nós nos relacionamos. Uma lagarta que andava com outras lagartas, um dia se perdeu no caminho, chegou perto de uma borboleta e disse à borboleta, eu gostaria de um dia de ser como você, borboleta. E a borboleta disse a ela que basta você querer. Você pode ser o que você quiser. E aquela lagarta então ficou toda feliz. Quando ela voltou então para o seu nicho de amizade das outras lagartas, disse, eu quero ser uma borboleta, e todas as outras lagartas começaram a rir. Que papo é esse? Quem é você, uma lagarta, para ser uma borboleta? Nisso, ela fecha em suas vibrações e continua sendo uma lagarta quase que eternamente, sendo que naturalmente ela se tornaria uma borboleta. É assim na nossa vida. Se você não tiver pessoas no seu cotidiano que se põem para cima, você não vai conseguir também ser uma pessoa melhor. Eu não estou falando para vocês andarem com pessoas ricas, pessoas com grande conhecimento, mas filtrar aquelas pessoas pelo qual tem no seu cotidiano, aquelas pessoas que te motivam, que te auxiliam, que estão naquele padrão de vibracional conectado com você, o quão é importante as nossas companhias. Né? Aquele antigo ditado, diga com quem tu andas e diga com quem tu és. Não adianta ser uma pessoa boa, mas você está no local errado, você nunca vai ser valorizado ali. E a gente fala, diga com o que tu pensas, que também digo com quem tu andas. Né? O seu pensamento está ligado então às suas companhias do lado extrafísico, o lado espiritual. E o último corpo, a última, nós falamos 4 coisas. O quinto, a nossa vida financeira, que eu acabei de contar as histórias para você, como nós nos perdemos nas vidas financeiras, exatamente porque o mundo nos coloca tantas coisas que nós não precisamos. Quanto mais nós nos espiritualizamos, a gente percebe que a gente pode ter as coisas, mas a gente não precisa de tantas coisas. Nós não precisamos. E a gente aprende que ali são ferramentas para a nossa evolução. São ferramentas temporárias. Que a verdadeira felicidade não está naquilo que vai comprar, naquela casa, naquele carro. A verdadeira felicidade está naquilo que nós temos no nosso dia a dia. Um companheiro, uma companheira, um filho, uma casinha, um banho quente, 3 refeições por dia. Se vocês forem do outro lado do mundo, onde tem guerras, não existe 3 refeições por dia. A fome bate na porta de 10% hoje da população mundial. Às vezes não tem nenhuma. Às vezes não tem nenhuma, né? É tão difícil isso. E nós temos uma quantidade tão grande de riquezas que a gente não enxerga. Está no nosso... Está ali, ó. Está nas nossas mãos, né? E isso que é a diferença da nossa vida. É quando nós entendemos que nós não precisamos somente ter, nós precisamos de ser e ter. É esse equilíbrio que o Espiritismo nos traz de forma maravilhosa, de uma reforma moral. É como se uma luz começasse a brilhar dentro de cada um de nós, mas essa luz, ela só desse uma resplendida e apagasse. Mas você começa a entender que existe uma luz dentro de cada um de nós. E essa luz é abastecida com cada benevolência, com cada amor, com cada coisa próspera que você faz na sua vida em prol ao seu próximo. Até que um dia que essa luz é abastecida de tão forte pelo bem que você faz, que ela começa a crescer, ela só começa a ficar presente. Até um certo ponto, como um espírito que teve através de nós, conosco há 2000 anos atrás, pelo qual sua luz não cobria somente o seu corpo, não cobria somente a sua casa, o seu bairro, mas cobria um planeta inteiro, como Jesus. E essa luz existe dentro de cada um de nós. Muito obrigado a vocês. Foi uma alegria, foi uma satisfação compartilhar com vocês desse tema. Eu agradeço aos mentores, a cada um dessa casa. Eu espero novas oportunidades de compartilhar com vocês temas tão importantes de uma doutrina tão consoladora, que nos traz o amor de forma tão presente, nos traz esclarecimentos de todas as dificuldades normais na caminhada evolutiva da encarnação de cada um de nós. Então, que sejamos paz, que sejamos luz, que sejamos benevolência, que sejamos evolução e, por final, que sejamos o amor que o Cristo